1 Reis, o capítulo é o de número 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler na minha versão aqui, a minha versão é NVI. Primeira Reis, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Somente até aí. Deixe sua Bíblia aberta, feche os olhos por mais um breve momento, vou fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós acabamos de ler Tua santa palavra, Senhor. Nós confiamos nela, nós acreditamos que ela é a Tua palavra. Os Teus filhos vieram aqui para Te ouvir e Te pedimos mais uma vez por misericórdia, fala com cada um, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você já teve a sensação, em algum momento da sua vida, em que você fez todas as coisas da maneira correta, todas as coisas da maneira certa. Só esqueci de um detalhe, irmãos, lembrei agora, estou igual a pastora. Aviso, homens da igreja, sábado, às 19 horas, nós teremos um churrasco. Glória a Deus. A gente já divulgou isso no grupo dos homens. Se você não faz parte do grupo dos homens, entre em contato comigo, com o Toninho, que está ali, o Eltros não veio hoje, a gente te adiciona lá no grupo. Mas sábado, é dia 12, às 19 horas, na casa do nosso irmão Nilton, nós teremos um churrasco dos homens, valor de R$35. Ok? Glória a Deus, pode procurar eu, Toninho, Eltros não veio, mas se você tiver o WhatsApp dele, pode procurar ele. Amém? Recapitulando agora, vamos começar de novo. Talvez na sua vida, em algum momento, você fez todas as coisas certas, da maneira certa, seguindo a direção de Deus. Mas, mesmo fazendo todas as coisas certas, pode ser que em algum momento, o resultado daquelas suas ações não foi o esperado. Saiu fora do controle, ou não teve o resultado que você esperava. E por isso você desanimou. Vou te contar um caso. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de batizar. Eu tinha ido no encontro, maravilhoso. Depois eu tinha batizado. Eu tinha começado a minha carreira cristã, cheio de fogo, cheio de ânimo, e fazendo a vontade de Deus conforme Ele me direcionava. E eu me lembro que naquela época, eu tinha uma bolsa, do Senai, eu ganhava meio salário mínimo da bolsa do Senai, que na época eram uns R$120, meio salário mínimo. E eu me lembro que era muito difícil para me dar o dízimo no início da minha carreira cristã. Eu tinha aquela, doía o bolso, só R$120, aí eu dava, mas eu dava por obediência, às vezes, assim, falando: não, Senhor, é porque é a Tua palavra, e eu tentava seguir a direção de Deus. E então chegou um determinado momento que a minha bolsa de estudos foi encerrar. Ela foi acabar. E como ela estava encerrando, eu teria direito ao acerto. E eu já comecei a fazer cálculos de quanto que seria o acerto daquela bolsa de estudos que eu tinha. E o que eu fiz? Eu peguei todos os meus contra-cheques e comecei a somar o valor do FGTS que era depositado mês após mês. E comecei a somar, esse mês foi tanto de FGTS, aquele, fui fazendo a soma. Depois eu fiz todo o cálculo e pensei: meu acerto vai dar tanto.
E eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Comprar um computador. Isso lá em 2004. E eu fiz os cálculos, eu tinha um amigo que estava vendendo um computador. Era um Pentium 166. E eu fiz as contas e o meu acerto daria para comprar aquele computador. E então chegou o dia do acerto. E eu fui lá, era lá no sindicato dos metalúrgicos, lá em Contagem. E chegando lá, tinha o representante do recursos humanos da empresa, em que eu ganhava bolsa, e tinha um representante do sindicato. E todos os dois iriam ali me mostrar quanto que eu receberia. E eu estava esperando aquela quantia correta para me comprar aquele computador de um amigo meu que estava vendendo ele. E quando eles me entregaram o papel com o valor que eu iria receber, adivinhem só, o valor era muito menor do que aquele que eu havia esperado. Então eu virei para eles e falei, não, está errado. Olha aqui meus contra-cheques, olha os FGTS que foram depositados mês após mês. Não é esse valor, some o valor do FGTS que dará um valor muito maior. E eles começaram com aquela conversa que vocês sabem, conversa de recursos humanos. Me perdoem quem é do recursos humanos. Mas, veja bem, Rafael, não é bem assim, o cálculo não é esse. E começaram. Eu, com apenas meus 17 anos, não tinha nem palavras para debater, e saí de lá tristonho, com menos do que eu acharia que eu iria receber. E eu fiz os meus cálculos, não, beleza, foi menos do que eu achei que eu deveria receber. Mas talvez, se eu conversar com meu amigo, talvez ele baixe o valor, talvez eu prometa para ele que a parte restante eu pagaria depois. E comecei a fazer todos os meus cálculos. E então, no outro dia, eu conversei com outros colegas meus que trabalhavam, que tinham bolsa na mesma empresa e que também haviam recebido o acerto. E quando eu conversei com eles, eu descobri que eles haviam recebido R$ 100 a mais do que eu. Falei, que absurdo, alguma coisa está errada. Eu liguei para o recursos humanos da empresa e falei, ó, está errado, meus 3 colegas que recebem bolsa, igual eu, receberam um acerto igual eu, eles receberam R$ 100 a mais do que eu, alguma coisa está errada. E eles disseram, veja bem, Rafael, na verdade, nós fizemos um depósito a mais para eles por erro. Dos 4 que trabalhavam lá, eu fui o único que recebi R$ 100 a menos. Eu respirei fundo, falei, tudo bem, não há discussão. E eu pensando no meu plano B, vou conversar com meu amigo. Isso era nas férias de julho de 2004, né, férias escolares. Quando eu voltei para a aula, adivinhem só, aquele amigo meu queria vender o computador, que eu estudava com ele há mais de 2 anos, 2 anos e meio, aquele amigo meu não voltou para a escola. Ele simplesmente havia se mudado. Ele morava de aluguel ali no Petrolândia, ele havia se mudado de estado, mudado de escola, não tinha mais telefone dele, desapareceu. E eu pensei, meu sonho de ter um computador se desfez. E a minha ira começou. Eu falei, meu Deus, eu estou servindo ao Senhor, eu estou dando dízimo lá com muito custo, mas estou. Eu estou buscando servir ao Senhor, mas não está dando certo. Aí o que eu pensei? Eu pensei, ok, não vou poder comprar o meu computador. Então eu vou gastar esse dinheiro com uma outra coisa que eu gosto muito, que era a bicicleta. Eu tinha uma bicicletinha, uma cross, tenho até hoje, alguns irmãos já encontraram eu aqui no centro de Contagem, na pista de skate lá, às vezes eu ando lá, caio na verdade lá, né? Mas eu pensei assim, eu vou gastar meu dinheiro na minha bicicleta. Eu tinha uma bicicleta muito ruim, muito ruim. E eu pensei, vou gastar meu dinheiro nela e vou fazer uma bicicleta muito chiquetosa. E assim eu fiz, gastei o meu acerto naquela bicicleta. Tinha uma bicicleta super chique, roxa, bonita, coisa linda demais. 2 semanas que eu estava com ela, na porta da casa da minha esposa, que então era minha namorada, passou 2 pessoas, uma delas puxou um revólver, apontou para mim e falou, passe sua bicicleta. E eu vi minha bicicleta indo embora, e naquela hora, meu Deus amado, o desespero tomou conta do meu coração. Eu falei, meu pai, eu não acredito, eu estou buscando ao Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou seguindo os seus mandamentos, mas parece que as coisas dão errado. Eu sei que agora, olhando em retrospectiva, isso parece uma piada, é coisa de rir, é coisa besta, é um computador velho, é uma bicicleta velha, eu sei, mas para o Rafael de 17 anos isso parecia ser muita coisa, né? E às vezes a nossa vida é assim, parece que às vezes a gente tomamos decisões, seguimos a direção de Deus, fazemos as coisas certas, mas parece que às vezes o resultado dessas coisas não sai conforme aquilo que a gente quer, e a gente sai daquela circunstância revoltado, sai daquela circunstância desanimado, sai daquela circunstância cansado. E talvez você esteja se encontrando nessa situação hoje,
Talvez esta noite você esteja aqui cansado. Hoje o louvor falou muito sobre isso, no caminho de Emaús, Lucas capítulo de número 24, os discípulos estavam saindo desapontados no caminho de Emaús, eles esperavam um Jesus vitorioso, e quando Jesus morre, eles percebem aquilo, eles voltam tristes pelo caminho de Emaús. E talvez você esteja nessa circunstância. Talvez você esteja pensando, oh Deus, eu tenho fazido tudo certo, eu tenho seguido aquilo que o Senhor tem me dito, mas parece que o resultado das minhas ações não estão me levando a resultados satisfatórios. E essa era a situação de Elias. Quando nós analisamos a história de Elias, ela começa no capítulo número 17, eu vou contextualizar de forma rápida. A história de Elias é muito interessante, porque quando nós pegamos outros personagens bíblicos, como Davi, por exemplo, ou como Abraão, nós temos um background, um pano de fundo de quem eram essas pessoas. Nós temos, por exemplo, Davi, quando ele era muito novo e foi ungido por Samuel, quando ele enfrentou Golias, quando ele foi perseguido por Saul, até Davi se torna rei. Nós temos toda uma história, um pano de fundo contando isso. Quando pegamos Abraão, nós também temos um pano de fundo, ele sendo chamado da sua terra de Padã Arã, ouvindo a promessa de Deus, indo ali para a terra de Canaã como peregrino, o sufoco que ele passou em Egito, até ele se tornar pai, e até ele ser chamado àquela provação de oferecer o seu filho a sacrifício. Então nós temos um pano de fundo, nós temos um background, mas quando nós lemos a história de Elias, é diferente. Porque se você ler no capítulo 17 de Elias, Elias surge de repente na história. Ele surge de repente chegando diante do rei Acabe. Nós não sabemos de onde ele vem, nós não sabemos nenhum pano de fundo da história dele, nós não sabemos nada a respeito dele. A única coisa que nós sabemos é que ele chega do nada como um profeta corajoso, como um profeta de fogo, como um profeta de poder, que chega diante de um rei muito mau. O rei Acabe, a qual Elias se apresenta no capítulo 17, o oitavo rei de Israel, do reino do norte, né? Israel teve o reino dividido entre reino do norte e reino do sul, né? Acabe é o oitavo rei do reino do norte, e um rei muito malévolo, um rei muito mau, que pecou aos olhos de Deus. Tanto é que se você for lá em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 30 e 33, vai dizer que aquele rei foi muito mais mal, né? Muito pior do que todos os seus antecessores. E além de Acabe ter sido esse rei que pecou contra o Senhor, que adorou outros deuses, ele ainda se casa com uma mulher de outra nação, a famigerada Jezabel. Então, além dele ser muito mal, de ser alguém que peca contra o Senhor, ele ainda se une em matrimônio como uma pessoa que era tão mal ou mais mal ainda do que ele. Então imagine só diante daquele reinado de um casal malévolo, de um casal muito mau, de um casal que não respeita os preceitos do Senhor. Só mesmo um profeta como Elias para enfrentar reis como esse. E quando ele chega ali no capítulo 17, ele chega perante o rei Acabe, e ele chega de forma corajosa, dizendo para o rei Acabe que em Israel não choveria, enquanto Deus não permitisse que chovesse. E esse seria um juízo da parte de Deus, por causa do pecado do rei Acabe. Então ele chega de forma corajosa, diante daquele rei muito mau, e diz, não haverá chuva. Enquanto Deus não mandar, haverá seca nessa terra, por causa do pecado do rei, e em consequência por causa do pecado da nação. Precisa ter muita coragem para fazer isso, mas ele assim o faz. E a história lá, depois você pode ler na sua casa, 1 Reis, capítulo 17, depois o capítulo 18, nós vemos que Elias, depois de declarar uma seca sobre Israel, ele vai para um riacho, onde Deus cuida dele através de corvos, enviando comida para ele através de corvos no riacho. Depois que aquele riacho seca, ele vai para a região de Sidom, aonde ele é sustentado por uma viúva, né? A viúva de Sarepta. Certo. Passam-se então 3 anos, ou 3 anos e meio, dependendo da sua contagem, mas mais do que 3 anos. E Israel está pura seca. Por que não chove? Porque Deus havia dito que a seca seria o juízo de Deus.
e não chove. E de repente Elias aparece novamente. Ele aparece novamente diante do rei. E agora dizendo que Deus iria trazer chuva. Mas antes de Deus trazer a chuva, ele iria fazer um desafio. Porque agora Israel precisava tomar uma decisão. Israel precisava decidir a quem ele iria servir. Se Israel iria servir o Deus verdadeiro, né, o Deus de Abraão, de Isaac ou Jacó, ou se Israel iriam seguir os falsos deuses que eram adorados pelos reis. No caso lá, Baal e Aserá. E ele faz um desafio. Ele fala assim, separem todos esses falsos profetas e se encontrem comigo no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, totalizando 850 profetas. Eu irei encontrá-los no Monte Carmelo, e ali Israel saberá quem é o Deus verdadeiro. Esse é o desafio imposto por Elias. E Elias assim faz. Ele vai para o Monte Carmelo, se encontra com esses profetas, né? E é interessante porque ele desafia 850 profetas, mas o texto não demonstra que esses 850 aparecem. Apenas demonstra com certeza absoluta que 450 profetas de Baal ali estavam. E o desafio era muito simples. Eles iriam fazer uma pira, né? uma fogueira, e iriam colocar lenha. Sobre essa lenha colocariam um holocausto, um animal, que serviria como sacrifício. E então o Deus que mandasse fogo, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Então ele diz para aqueles profetas, os 450 profetas de Baal, diz para eles que eles poderiam começar. Eles preparam o altar e eles começam então a fazer os rituais deles, pedindo para que a divindade deles descesse fogo sobre aquela pira, né? Sobre aquela fogueira, sobre aquele holocausto. E assim, o texto vai nos dizer, você vai encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 18, né? Depois você pode ler isso, vai dizer que aqueles profetas ficam o dia inteiro clamando aos seus deuses, fazendo os seus rituais, gritando, se autoflagelando, tentando chamar a atenção dos seus falsos deuses, para que os seus falsos deuses mandassem fogo do céu sobre aquele altar. E o texto vai nos dizer que nada acontece, o dia inteiro passa, eles ficam fazendo aquele ritual e nada acontece. E então Elias, chega a vez de Elias, e Elias ele faz algo além dele dizer que vai orar a Deus e lançar fogo sobre ali, ele ainda pega baldes de água e molha aquele holocausto, molha aquela lenha, joga baldes e baldes de água, né, sobre aquele local, demonstrando que apenas um milagre é que poderia fazer com que aquele local fosse tomado pelo fogo. E o texto vai nos dizer então que Elias, com oração simples, sem muita gritaria, sem autoflagelação, sem gastar muito tempo, apenas com uma oração simples, ele ora a Deus, ao Deus de Israel, e de repente, aquela fogueira, aquele altar, é tomado por um fogo repentino, de tal forma que todos os elementos que estavam ali, inclusive a água, são tomados pelo fogo. E naquele momento que aquilo acontece, ele fala, vejam só, vamos agora exterminar esses falsos profetas, porque estava provado, uma vez por todas, sem nenhuma sombra de dúvida, não haveria questionamentos. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus que responde com fogo. Aleluias! E agora, quando eu leio essa passagem, a chama pentecostal ela já começa a queimar. Aleluia, né, pastor? Glória a Deus, o Deus que responde com fogo, o Deus que do alto derrama fogo sobre nós, um fogo que purifica, o ouro, que lava toda palha, todo tipo de imundícia. Aleluias. E agora
não haveria equívoco. Diz que aqueles profetas ali, né, aqueles falsos profetas, eles são exterminados. E parece agora que está tudo resolvido. E ele vira para Acabe e fala assim: agora, Acabe, agora, né, nas minhas palavras, depois você pode ler, eu estou fazendo a versão do Rafael aqui para você entender. Ele fala assim: Acabe, agora é o seguinte, pega o seu carro e desce. Pega o seu carro e sai do Monte Carmelo, porque agora vai começar a chover. 3 anos não se choveram, mas agora vai cair chuva do céu. O Deus que responde com fogo também é o Deus que responde com chuva, aleluias. E ele fala: vai cair chuva do céu. Pega o seu carro, desce logo que vai cair chuva do céu. E diz então o texto que o rei Acabe pega o seu carro e desce dali porque a chuva iria cair. E agora, como se já não fosse muito pouco, Elias, então, o texto vai dizer, lá no final do capítulo de número 18, lá no versículo 46, diz que o poder do Senhor vem sobre Elias, de tal forma que ele começa a correr na frente daquele carro. Eu fico imaginando aquela cena, eu não sei como vocês imaginam Elias, não fala a idade dele, mas eu só consigo imaginar um velhinho, não sei porquê. Eu fico imaginando aquele velhinho correndo, descendo o Monte Carmelo, na frente do cavalo a todo vapor. Aleluias, mas que imagem impressionante. E talvez se esse texto acabasse aqui, se subisse os créditos, se fosse um filme, a gente ia sair dali extasiado, dando glória a Deus, que culto pentecostal maravilhoso, aleluias. Mas aí o texto continua, aí o texto vai para além, o texto se estende ainda mais, e começa o capítulo 19 que nós acabamos de ler. Como eu disse, parece que até aqui tudo estava dando certo. Elias seguiu todas as ordens de Deus durante 3 anos, ele disse que não iria chover, ele foi lá para o riacho Queribe, depois ele foi para Sidom, foi alimentado, voltou, ele ficou todo aquele tempo obedecendo a palavra de Deus, fez tudo conforme o Senhor mandou, Deus fez todos aqueles milagres acontecer, e talvez ele pensou: acabou, agora Israel vai se converter, todo mundo vai adorar o Senhor, fim da história. Mas quando chega no capítulo 19, que foi aquele que nós lemos, a história vai continuar e vai dizendo que quando Acabe chegou na casa dele, Acabe foi contar para Jezabel o que aconteceu. E ao invés da Jezabel falar assim: uau, que coisa maravilhosa, né? Então, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, foi ao contrário. Diz no versículo número 2, capítulo 19, que nós lemos, vai dizer que ela mandou mensageiros para Elias, dizer que ele seria morto. Ele seria exterminado. Ele recebe um decreto de morte. O que é curioso é que Elias esteve esses 3 anos foragido. Ele estava fugido de Israel, ele estava em outra região, na região de Sidom. E, portanto, a vida dele já corria algum tipo de risco. Se você ler capítulo 18, 17 reis, você vai perceber que o rei Acabe já estava procurando Elias. Ele já era alguém foragido. Ele já era alguém que, de alguma maneira, corria risco de morte. Porém, pelo entendimento do texto, parece que o resultado das ações dele não foi aquilo que ele esperava. Porque ao invés de Israel se converter, ao invés de Acabe, de Jezabel reconhecerem que o Senhor é Deus, eles expedem, né, fazem aqui um decreto de morte para Elias. E aqui agora vem um versículo que nos assusta, versículo número 3. Vai dizer: Elias teve medo. Se você acompanhou a história até agora, eu diria que seria impossível alguém igual a Elias ter medo. Seria simplesmente impossível. Alguém que chega diante do rei Acabe, alguém que desafia 850 profetas, alguém que corre na frente de um cavalo, de um carro com cavalo, uma pessoa dessa ter medo, eu diria que seria impossível. Mas aqui nós estamos diante da realidade dos fatos. Elias teve medo. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós achamos que os pastores são pessoas que não têm medo. Nós achamos que os pregadores são pessoas que não têm medo, ou que os líderes são pessoas que não têm medo, ou que as pessoas que ocupam algum tipo de posição, seja onde for, não têm medo. Mas a verdade é que todos sem exceção, passam seus momentos de angústia, passam seus momentos de medo. E diz aqui então que Elias fugiu para salvar a vida. Versículo número 3, ele foge.
O texto vai dizer no versículo 3, final do versículo 3, que ele deixa o seu servo. Ele tem um servo que ajuda ele. Ele tem alguém que ajuda ele. Diz inclusive que ele abandona, que ele deixa aquele servo. E ele faz o quê? Ele entra no deserto. Ele vai para o deserto. Quando nós lemos nas Escrituras a palavra deserto, praticamente todas as vezes que nós temos episódios relacionados ao deserto, o deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar de provação, o deserto é um local de reclusão, é um lugar de solidão, e é para lá que Elias vai, com medo e para o meio do deserto. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, você já sentiu medo? Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu cansado? Você já se sentiu acumulado de tantas coisas que parece que não existe mais uma saída? E é por isso que nessa noite aqui, o que eu gostaria de dizer, como tema dessa mensagem, já estou na metade dela, mas é o tema dela, eu gostaria de dizer que Deus tem restauração para os cansados. Deus tem restauração para os cansados. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo abatido, se você tem achado que, às vezes, o fruto das suas ações, ainda que vocês tenham agido conforme a vontade de Deus, você tem achado que não tem gerado os resultados que você espera, o que eu tenho a te dizer nessa noite é, Deus pode te restaurar. Elias estava cansado, Elias estava abatido, Elias estava com medo, fugiu para um deserto sozinho, abandonou aquele que o servia, e agora sozinho, no meio do deserto ali, diz que ele se senta debaixo de um zimbro, ou de uma giestra, dependendo da versão que você lê. Se você lê aí comigo no versículo 4, diz, ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé, minha versão diz giestra, a sua pode dizer zimbro. O fato é que essa planta é um arbusto pequeno que dá no deserto, e ele senta debaixo daquele arbusto, com aquela pequena sombra, ele senta lá, e ele diz que, quando ele senta debaixo dele, ele ora a Deus e pede a sua morte. Ele está tão cansado, ele está tão desanimado, ele está se sentindo com tanto medo e tão solitário, que ele acha que a única saída para a vida dele seria a morte. Ele chega àquele ponto máximo da vida, onde ele acha que a vida perdeu o seu sentido, que a vida perdeu o seu valor, e que tudo que resta para ele é a morte. Mas eu acho interessante o que acontece a partir daqui. O texto vai nos dizer que Deus se aproxima daqueles que estão cansados. Deus se aproxima daqueles que estão desanimados, que Deus se aproxima daqueles que acham que a vida não possui mais nenhum tipo de sentido, porque o texto vai dizer para nós que quando ele está ali deitado, depois que ele dorme, o texto vai dizer que de repente um anjo toca nele, e o anjo diz o que com ele? Levanta-se desse lugar e coma. A palavra de Deus no Antigo Testamento, nós vemos muitas e muitas vezes esse termo, anjo do Senhor, e é quase um consenso que quando a palavra anjo do Senhor aparece, ele pode muito bem estar dizendo respeito a uma manifestação física do próprio Deus. Nós sabemos que Deus, ele habita na luz inacessível, que ninguém nunca ouviu, mas no Antigo Testamento ele se apresenta por forma, muitas vezes, ou por forma do anjo do Senhor, e ainda há outros que entendem que toda vez que a palavra anjo do Senhor aparece, ela faz uma referência ao próprio Cristo, né? Aquilo que nós chamamos dentro da teologia de cristofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado. De qualquer forma, se é o Cristo pré-encarnado, se é uma manifestação do Deus visível, isso não entra no caso da interpretação. O fato é que Deus está presente por meio do seu anjo. Quando ele está desanimado e triste, Deus manda um anjo até ele, toca nele e fala com ele, não, o seu lugar não é aí, o seu lugar não é dormindo debaixo de um zimbro no meio do deserto. Levanta-se, ainda há algo que fazer. E o texto vai dizer então, que ele levanta a cabeça, versículo 6, Elias olhou ao redor, junta a sua cabeça, o que ele encontrou lá, quando ele levanta os olhos e vê? Ele percebe que havia pão assado sobre brasas quentes.
Ele percebe que existe um alimento para ele, existe um alimento físico, existe algo que traz sustento. Além de Deus se aproximar daqueles que estão cansados, eu tenho uma palavra para você também nessa noite. Deus tem sustento para aqueles que estão cansados. Deus tem sustento para aqueles que estão desanimados. Daqueles que acham que a vida perdeu o seu sentido, Deus tem sustento para você. Oh, meus irmãos, eu me lembro de certa feita, eu estava na Várzea das Flores com meus 11, 12 anos, eu estava catando latinha com um saco de trigo, cheio de latinha no carnaval, lá na Várzea das Flores, com ele nas costas, eu e meu irmão, eu tinha uns 11, 12 anos por aí. Eu me lembro que eu estava com muita fome, eu e meu irmão ia para a Várzea das Flores catar latinha, e a gente não levava nada, né? A gente comia as goiabas no caminho, os coquinhos de macaúba, e assim ia, e chegando lá, a gente morrendo de fome, cara, cheio de latinha, e aquela fome danada, e de repente tinha um moço que estava vendendo pão com pernil. Aleluias, pão com pernil. Só que tinha acabado os pão com pernil, não tinha mais nenhum. E a gente não tinha dinheiro, claro, né? Só tinha roupa do corpo, um monte de latinha. E ele chamou a gente, os meninos, chega aí. E a gente foi, vocês querem um pão? É claro, claro que querem. Sabe o que ele fez com o pão? Ele pegou um pão, não tinha mais carne, ele já estava na hora de fechar a barraquinha dele lá, já tinha acabado todos os pernis dele. Ele pegou um pãozinho, cortou ele no meio, sujou na gordura do pernil assim, ó, deu aquela sujada, deu para nós. Gente, eu sinto o gosto daquele pão até hoje na minha boca. Aleluia. Que pão delicioso, cuidado de Deus naquele momento. Mas eu fico vendo Elias aqui no meio do deserto, cansado, desanimado, triste. E quando ele levanta a cabeça, o anjo do Senhor, a própria presença de Deus e pão e água fresca. E ele diz para Elias, come, você ainda tem algo que fazer. Você ainda tem para onde ir. E então o texto diz, versículo número 8, então ele se levantou, ele come aquele alimento, e fortalecido com aquela comida, ele viajou quantos dias aí que o texto diz? 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Aleluias. Com aquele sustento de Deus, ainda que pouco, ainda que mínimo, ainda que muito simples, é o suficiente para ele andar 40 dias e 40 noites, e para onde que ele vai, que o texto diz? Horebe. Aleluias, Horebes, ó, o pentecostal está vindo aí, aleluias, o monte Horebe é o monte de Deus, é o monte no qual Moisés foi chamado através da sarça ardente, o monte Horebe é onde Deus se manifestou a Moisés, o monte Horebe é onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. O monte de Deus representa a própria presença de Deus. Aquele alimento que Elias recebe é o alimento necessário para ele se apresentar diante da presença de Deus. O que o texto está dizendo aqui por inferência, que é interpretação minha, é apenas uma aplicação da minha parte, é que se você estiver desanimado, se você estiver cansado, se você estiver triste, uma coisa eu posso te garantir: Deus te dá o sustento necessário para que você encontre a presença dEle. Deus te dá o sustento necessário para que você possa se chegar na presença dEle. Durante 40 dias, 40 noites, Elias anda com aquele sustento, ele se apresenta diante do Monte Horebe, diante da presença de Deus. E ali, ele se esconde dentro de uma caverna. O texto vai dizer então que ele está dentro da caverna, no Monte Horebe, diante da presença de Deus. E então vem a pergunta de Deus. A pergunta de Deus então para aquele homem é: o que você está fazendo aqui, Elias? Se você ler aí, é o versículo de número 9. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. E a palavra do Senhor é: o que você está fazendo aqui? E às vezes Deus pergunta isso para nós, gente. Eu fico me perguntando o que Elias estava fazendo ali. Porque ele estava fugindo, ele estava com medo, ele estava cansado, desanimado. E quando ele chega ali, Deus pergunta: para que você está fazendo aqui? E ele tem 3 respostas para Deus. A primeira resposta que ele traz para Deus aqui, eu estou trazendo, né, o meu entendimento do texto, a gente vai ler lá, versículo de número 10, a gente pode ler junto aí. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Em outras palavras, o que Elias estava dizendo aqui para Deus era: primeiro, ele estava querendo dizer que o trabalho que ele havia
feito era um trabalho em vão. Porque tudo que ele tinha feito até ali, no Monte Carmelo, da cega, aquela história toda, parece que não deu o resultado necessário. A segunda coisa que ele estava querendo dizer para Deus aqui é que ele estava se sentindo sozinho. Ele achava que ele era o único. Ele achava, só eu sobrei, não tem mais ninguém. Oh, meus irmãos, eu sei muito bem disso. Quando a gente está cansado, desanimado, triste, angustiado, parece que a gente está sozinho, parece que não tem ninguém do nosso lado. E eu acho isso tão curioso, porque foi o próprio profeta Elias quem deixou de lado o seu servo. Não foi o servo que deixou ele, foi ele que deixou o servo. Às vezes a gente cansado, triste, desanimado, parece que a gente se isola das outras pessoas. E depois parece que a gente se sente sozinho quando nós mesmos nos isolamos. E parece que a gente fica cego, parece que a gente não consegue enxergar aquilo que está ao nosso redor. E o texto também, Elias mostra que ele estava com medo. Só que sabe qual a resposta de Deus para ele? A resposta de Deus para Elias é a seguinte: Elias, o seu trabalho ainda não terminou, ainda existe algo que você precisa fazer. Versículo número 15, o Senhor disse para Elias: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco, e lá unja Azael. O que Deus está falando com Elias é o seguinte: o seu chamado ainda não terminou. Ele achava que o seu trabalho tinha sido em vão, mas Deus estava mostrando para ele que na verdade, Deus ele não comanda somente Israel. Deus comanda o mundo inteiro. Todas as coisas estão diante dos olhos de Deus. Deus não é somente o Deus de Israel. Deus é o Deus do mundo. Sabe por quê? Deus fala com Elias o seguinte, sabe onde você vai? Você vai em outra terra, você vai em Sidom e lá você vai ungir um rei. O que Deus está falando para ele é assim: Elias, eu sou soberano sobre todo mundo. Você acha que os meus planos deram errado? Você acha realmente que eu não estou no controle da situação? Oh, meus amados, eu sei que diante de circunstâncias difíceis, a gente acha que tudo deu errado. A gente acha que às vezes as coisas não saíram do jeito que a gente queria. Mas o que Deus está falando conosco é que todos os planos de Deus, não serão frustrados. Os planos dele não serão frustrados. Não há nada que aconteceu na sua vida que Deus não saiba, que Deus não viu, que Deus não tenha o controle absoluto para poder mudar e transformar. Aleluias. E é interessante a forma que Deus se manifesta a Elias naquela caverna. Porque se a gente volta para o texto um pouco, a gente vai ver que quando está no versículo número 11, o Senhor diz para Elias assim, saia, fique no monte. Ele estava dentro de uma caverna, né? Fala assim, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aleluia, o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. O Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E ali a voz falou com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aleluias. Quando Elias está na caverna, ele vê coisas extraordinárias. Ele vê um terremoto. E diz ali que o Senhor não falou por meio do terremoto. Ele diz que ele vê, além do terremoto, ele vê fogo. Deus não estava no fogo. Ele vê um vento fortíssimo. Deus não estava no vento. E onde que Deus estava? Na brisa suave. Desse texto nós entendemos muitas vezes que nós criamos expectativas de como Deus vai se apresentar. Talvez você tenha criado uma expectativa no seu coração de como Deus vai se revelar a você. Talvez você ache assim, não, Deus vai me revelar dessa forma. Deus vai falar comigo desse jeito. Deus vai falar comigo quando acontecer tal coisa. Deus vai falar comigo quando isso acontecer. Mas talvez Deus queira falar com você de uma maneira diferente. Talvez de uma maneira mais simples. Ou talvez de uma maneira mais estrondosa.
O fato é nós entendermos o seguinte, que Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com você. Talvez não do jeito que você imaginou, não do jeito que você calculou, não do jeito que você projetou, não do jeito que você achou, mas tenha certeza disso, Deus quer falar com você. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar com você nesta noite. Eu não estou te falando de amanhã, não estou falando de outro dia, eu estou falando desta noite. Hoje é o momento propício para Deus falar com você. Momento de ceia, momento no qual nós analisamos nossas vidas. Elias estava se sentindo tão cansado, Elias estava se sentindo tão desanimado, Elias estava se sentindo tão desencorajado, mas depois disso daqui, o que você encontra? Você encontra um Elias renovado. Porque se você continuar a ler as Escrituras, capítulo 20 em diante, você vai perceber que Elias sai daquele local. Elias retoma seu posto de profeta. Elias se apresenta de novo diante de Acabe. Elias retoma a sua coragem, retoma todo o seu entusiasmo. E assim ele é renovado pelo Senhor. Ele passou por um momento de desânimo, ele passou por um momento de cansaço, mas mesmo diante disso, Deus restaurou ele. Deus se aproximou dele, Deus sustentou ele e Deus restaurou ele. E é isso que Deus quer nessa noite. Pode se colocar de pé, vamos baixar nossos olhos, fazer uma breve oração, nós teremos ceia daqui a pouco. Aleluias! Glórias sejam dadas a Deus. Este é o momento propício, meus irmãos. Aleluias! Oh, Deus! Aleluias! Este é o momento propício que Deus quer falar conosco. Coloque seu coração diante de Deus, sua mente diante de Deus. Coloque seu cansaço diante do Senhor, seu desânimo diante do Senhor. Coloque todas as questões diante do Senhor neste momento. E vamos orar juntos. Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nós oramos ao Senhor agora neste momento, Deus. Oh, Pai amado, nós colocamos nosso coração diante do Senhor, Deus. Nós colocamos nosso coração cansado diante de Ti, Deus. Nós colocamos nosso coração desanimado diante de Ti, Senhor. Nós colocamos nosso coração frustrado diante de Ti, Senhor. Oh, Deus, nós confessamos que muitas vezes, Pai amado, nós queremos desistir, Senhor. Oh, Pai amado, mas nós clamamos por restauração nessa noite, Deus. Nós clamamos por Tua presença nessa noite, Deus. Fala conosco, Senhor, assim como o Senhor falou com Elias, Deus. Oh, Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor. Hoje é momento de restauração. Hoje é momento onde o Senhor está com os ouvidos abertos às nossas orações. Por isso, com fé, nós clamamos ao Senhor nesse instante, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo, com renovo do Senhor, com restauração vindo do alto, Senhor. Com uma experiência nova, Deus. Oh, Deus, nos dê um novo ânimo, Senhor. Nos dê novas forças, Pai amado, para seguir aquilo que o Senhor quer de nós, Deus. Oh, Deus, nós não queremos desistir, Senhor. Nós não queremos ficar no caminho, Deus, mas nós queremos nos reerguer na força do Senhor. Oh, Deus, vai tendo misericórdia, Deus, dos corações essa noite, Deus. Vai tendo misericórdia de nós, Deus. Vai quebrantando nosso coração, Deus. Vai se revelando a nós, Deus. Oh, Deus, que este momento de ceia seja um momento propício para o agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós abrimos nosso coração, Deus. Nós abrimos nossa mente. Nós rejeitamos toda incredulidade, Deus. Nós rejeitamos todo coração duro, Deus. Estamos receptivos a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Rafa, por essa palavra de encorajamento, de ânimo. Os diáconos podem já tomar lugar, mas eu queria dizer que essa palavra ela me tocou muito. Deus, Ele não esquece da gente em momento nenhum. Deus estava lá com Elias. Olha só, o que é que você faz aqui, Elias? Ele não diz aí,
Ele não diz ali, ele diz aqui. O que você faz aqui. Se Elias estava na caverna e Deus disse o que você faz aqui, eu te pergunto, onde é que Deus estava? Aonde? Na caverna. Não importa onde a gente esteja. Salmo 139. Se eu fizer a minha cama lá nas profundezas do mar, no abismo, se eu tomar as asas da alva e me detiver nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem lugar aonde um homem e uma mulher de Deus, cansado, cansada, talvez se coloque por causa daquela situação, que Deus não possa ir até lá e nos tirar de lá. A melhor coisa é que Deus não estava ali apenas para dizer: Elias, é assim mesmo, filho, não tem o que fazer. Deus estava ali justamente para tirar Elias de lá. Jesus Cristo, ele diz assim: vem a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. O mesmo Deus que esteve com Elias é o mesmo Jesus que está conosco hoje também, convidando a mim e a você para lançar sobre ele nossos fardos, nossas cargas pesadas, sejam elas quais forem, porque ele promete-nos alívio, ele promete-nos refrigério, ele promete-nos descanso, não apenas para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Descansar no corpo é fácil. Uma noite bem dormida, a gente está renovado no outro dia. Mas uma alma cansada pode levar dias, pode levar meses, pode levar até anos para renovar. Está aqui um psicólogo, é isso mesmo, Glauber? Até anos para você renovar, quem sabe, o cansaço da sua alma. Com muito cuidado, uma pessoa pode sair desse estágio de cansaço na sua alma. Mas eu quero dizer que Jesus, ele em todo tempo vai estar conosco, em todo tempo vai oferecer a nós o seu alívio. Então eu queria perguntar, talvez você está aqui e ouviu essa palavra antes da gente participar da ceia, mas eu queria te perguntar, se você se sente assim cansado, e hoje você ouviu que esse Deus poderoso que criou céus e terra, ele não te abandonou, ele está com você e ele quer te tirar dessa caverna, ele quer te tirar dessa situação de depressão, de opressão, de exaustão. Ele quer te dar um renovo nessa noite, mas não para você sair e dizer assim: agora estou bem e vou procurar situações que me cansem novamente. Não, é para você e eu corrermos para a presença dele e dizer: Senhor, é na tua presença que eu estou e que eu encontro o alívio e o descanso que a minha alma precisa. Talvez você que entrou aqui, o que precisa nessa noite é entregar sua vida para Jesus, entregar seu coração para Jesus. Talvez você que está aqui um dia esteve na presença do Senhor. Não falo do prédio de uma igreja, eu estou falando da presença de Jesus. Ele não diz vá à igreja e você vai encontrar descanso, ele diz venha a mim. Uma coisa é você estar aqui, uma coisa é você ir a Jesus. Então eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou que quer voltar para Jesus nessa noite, que quer fazer uma oração hoje, dizendo: Jesus, eu quero encontrar o descanso que a minha alma precisa. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma breve oração. Senhor, Tu conheces cada coração, cada vida, cada pessoa que está aqui nessa noite. Tu bem conheces a situação que cada um aqui se encontra. E eu oro, Senhor, se há pessoas aqui hoje que precisam vir até o Senhor, que precisam ouvir esse convite, Jesus chamando para encontrar descanso, refrigério na presença dele, que nessa noite, Jesus, tudo que está amarrando, acorrentando, impedindo essa pessoa de tomar essa decisão, seja quebrado nessa hora em nome de Jesus. Toda força maligna, todo poder espiritual contrário, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. E quero declarar cada vida aqui livre para tomar a decisão que precisa em nome de Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que quer fazer essa decisão, que quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te pedir para que você levante uma de suas mãos, fazer um sinal, aonde você estiver agora.
você levantar a sua mão como um sinal de que você hoje quer viver uma nova história, de que você hoje quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, que você quer ter um novo começo nessa noite. Se você é essa pessoa que está aqui e que quer tomar essa decisão, levante a sua mão aonde você está. Faça um sinal. Deus te abençoe, querido. Tem mais alguém além do jovem ali? Vem cá, Paulo, vem cá rapidinho. Tem mais alguém além do Paulo que quer ou entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para a presença dele? Vem cá rapidinho, ou levante a sua mão. Tem mais alguém? Pastor, eu quero. Um jovem aqui, fica com ele. Vem cá, um jovem. Isso, Igor, fica aqui com o Paulo. Tem mais alguém que quer fazer essa decisão? Ou essa volta para Jesus, dizer: eu preciso do Senhor, eu não posso estar longe dele, eu não posso estar distante dele, eu preciso estar perto do Senhor. Tem alguém que quer fazer isso além dele? Faz assim com sua mão. Não importa a sua idade, não importa se você é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança. Se você sente Deus falar ao seu coração, a Bíblia diz: se hoje você ouve a voz dele, não endureça o seu coração. Então, se você é essa pessoa, faz um sinal com sua mão, ou de repente já sai do seu lugar bem rapidinho e fica aqui, que nós queremos fazer uma breve oração por você. Eu não posso demorar muito, querido, mas o Espírito Santo me dá essa direção de fazer essa pergunta para você. Você quer voltar para Jesus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Então vem cá à frente e nós vamos orar e abençoar a sua vida. Tem mais alguém que quer fazer essa decisão nessa noite? Esse é o momento, essa é a hora que você pode ter a sua vida transformada, a sua vida mudada pelo poder do nome de Jesus. Se não há mais ninguém, eu faço a última vez essa pergunta: tem mais alguém que quer fazer essa decisão? Faz assim com sua mão. Eu quero ter o prazer de orar por você. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Então estenda as suas mãos aqui à frente. Paulo, que alegria, viu? Que alegria. Que alegria é ver você nesse lugar. Saber que Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem projetos para você, Paulo. Nada vai frustrar isso, não. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós oramos pelo Paulo nessa noite. Agradecidos pelo grande amor que o Senhor tem por ele, por todos nós, mas de uma maneira especial pelo Paulo. Porque o Senhor falou ao coração dele nessa noite, como falou a todos nós. Mas a voz do bom pastor trouxe o Paulo essa noite aqui, para que ele tomasse essa decisão de dizer: eu preciso de Jesus e eu jamais vou me afastar de sua presença. Nós o abençoamos nessa noite. Em nome de Jesus, a abundância de graça, a abundância da presença seja sobre a sua vida, tirando toda a carga, todo o peso, todo o fardo e colocando sobre ti, Paulo, o jugo suave do Senhor, o fardo leve de Jesus. Nós te abençoamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Diz assim comigo, Paulo: nessa noite, Jesus, eu volto para a tua presença, mais do que para uma igreja, mas eu volto para ti. Obrigado porque o Senhor nunca me abandonou, nunca me deixou sozinho. Mas nessa noite eu quero dizer: estou em ti, estou na tua presença e jamais me afastarei do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, e com alegria, Senhor, partilharemos dele, a mesa do Senhor, que foi posta diante de nós, sendo o Senhor o anfitrião, sendo o Senhor aquele que nos serve, e sendo o Senhor também a própria refeição, o pão partido e o cálice que abençoaremos em nome de Jesus. Com alegria, nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos nesse momento cantar uma canção e os diáconos já podem começar a distribuição. Você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. Pastor, quem pode participar? Você que é membro de alguma igreja evangélica, independente se você foi batizado aqui ou batizado em uma outra denominação, é importante que você tenha sido batizado nas águas, numa igreja evangélica.
confessado Jesus como seu Senhor, e você está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, se você está apto para esse momento, a Bíblia diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não coma sem antes fazer esse autoexame. Não é o pastor quem fará isso, não é o seu marido, não é a sua esposa, seu pai, sua mãe. É você, somos nós, cada um de nós fazendo esse autoexame. E assim a Bíblia diz: comamos o pão e bebamos o cálice. Então, receba esse pão agora, receba o cálice e vamos cantar o Senhor em nome de Jesus. Buscar
Aleluia. Pega o seu pedaço de pão. Um pedaço de pão. Jesus o partiu. Ele não deu inteiro. Ele parte, ele rasga. É a mesa dele. Coríntios diz que existe uma mesa chamada mesa do Senhor. Essa mesa requer exclusividade. Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que não podemos participar da mesa do Senhor e simultaneamente da mesa dos demônios. Existe uma mesa dos demônios. Existe um banquete que os demônios servem. Mas existe uma outra mesa, que é a mesa do Senhor. A mesa dos demônios fala da mesa das facilidades, a mesa dos banquetes, de prazeres, de tantas outras coisas que esse mundo está oferecendo para que a pessoa ali se assente. E é engraçado que a mesa dos demônios não requer exclusividade. Você pode estar lá, você pode até estar na mesa do Senhor e pode estar lá também, ele não vai fazer questão. Aliás, para ele é melhor. Para ele é melhor manter alguém na mesa do Senhor e na mesa dele também. E depois dizer assim, não tem problema nenhum. Você não está lá? Mas você está aqui também. Já a mesa do Senhor não. Ele disse, se você sentar aqui, você não pode sentar em outra mesa. O que eu te ofereço não é uma vida de facilidades. O pão que você está comendo é um pão de dores. É um pão de sacrifício. É um pão que foi partido. É um pão que foi rasgado. O cálice que você toma é a representação do sangue. Não é um cálice de prazeres. É um cálice de renúncia. É um cálice de sacrifício. Esse é o caminho estreito que Jesus está propondo a cada um daqueles que o seguem. Uma porta estreita, um caminho apertado. Difícil, mas é um caminho que leva à vida. É um caminho que leva à vida eterna na presença do Senhor. Então, se você é um participante, bem-vindo à mesa do Senhor. Levante o pão. A noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Em memória do Senhor, Igreja Batista Hebron, comamos juntos o pão, símbolo do corpo de Cristo. Jesus, que prazer, que privilégio sentar à tua mesa, Jesus. Que prazer, que privilégio sentar à presença do Senhor e partilharmos deste pão que tanto nos ensina sobre a sua obra, sobre o seu sacrifício de amor. Muito obrigado, Senhor, por nos servir não algo que o Senhor adquiriu, mas servir a si mesmo, porque o pão que partilhamos nessa noite é o próprio Jesus. Muito obrigado. Levante o cálice da bênção que abençoamos, é o cálice da comunhão do sangue de Jesus. Participar, irmãos. Hoje nós estávamos numa outra igreja pela manhã e foi lindo naquele momento que o ministro de louvor, ele lembrava de um fato muito marcante na última ceia, em que Jesus, ainda sabendo que Judas o trairia, ele molha o bocado do pão no cálice. E aquela figura de molhar o pão no cálice e dar para alguém era um sinal de que Jesus queria que Judas estivesse ali, de que ele não fosse embora, de que talvez naquele momento ele pudesse refletir. Enfim, Jesus oferece uma honra àquele que o trairia. Era para Jesus dizer assim: você vai me trair,
suma da minha mesa, vai embora. Não, Jesus dá um pedaço de pão molhado para ele. Meu irmão, se fosse um outro, a gente dizia assim: que falsidade, era ou não era? Sabia que ia trair e ainda dá uma honra para ele. Mas Jesus não era um falso. Se Jesus fez, é porque aquilo foi verdadeiro nele. Jesus não quer que você saia da mesa dele. Jesus não quer que você sente-se em outra mesa. A mesa que ele te chama para estar é na casa, na presença e na mesa dele. Em nome de Jesus, levante o cálice. Senhor, nós abençoamos esse cálice, que é o cálice da bênção. O pão que partimos e o cálice que abençoamos é o cálice do sangue de Jesus. E a Bíblia diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e o deu aos seus discípulos e disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Então, em memória do Senhor, queridos, e até que ele venha, nós estaremos na mesa dele, partilhando da presença dele, do pão dele, do sangue dele, da salvação que ele nos deu. Tão maravilhosa salvação, tão preciosa graça, o sangue da aliança. Nesse momento, juntos, Igreja de Jesus, tomemos o cálice da aliança, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te damos louvores nessa noite. Adoramos o teu nome, Senhor. Maravilhoso Cordeiro de Deus, precioso sangue que nos comprou. Aleluia. 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 Antes de mais nada, você pode dar um abraço nessa pessoa que está perto de você e diga assim: que bom é estar na mesa do Senhor, junto com você, meu irmão, junto com você, minha irmã. Diga: é só um ensaio, porque um dia, aleluia, nós estaremos na mesa do Senhor. E que mesa! E que mesa! Glória a Deus. Eu fico imaginando o tanto de cadeira que tem nessa mesa. Irmãos, que privilégio é servir o Senhor. Eu quero convidar o Vitor, e a gente vai aplaudir a vida do Vitor e da Márcia, que nos visitaram. E os irmãos vão estar recebendo os irmãos, o Vitor e a Márcia, lá na sala de boas-vindas. Quem veio com o Vitor, com a Márcia, pode também ir com eles, acompanhá-los. Já tem café lá pronto, já tem bolo, biscoito, suco. Eita glória, essa mesa, café, amor, abraço, tem isso tudo. Vitor e Márcia, por favor, vocês são nossos convidados especiais nessa noite para estar participando ali da sala de boas-vindas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pastora, tem alguma coisa? Queridos, só para encerrar, nós estamos numa campanha para conseguir comprar uma panela de pressão e um liquidificador.
Mas tem que ser industrial, porque o ano passado nós recebemos uma doação de um liquidificador e fomos comprar o liquidificador. Mas ele já queimou. Não era um liquidificador ruim, era muito bom, mas não suporta o tanto de coisa que faz na cantina da igreja. Então, falta quanto, Rô, para a gente conseguir chegar no liquidificador? Falta R$250. Então, nós pedimos para várias pessoas doarem R$10. Nós já conseguimos o valor da panela de pressão, para a glória de Deus. Irmãos, é caro demais, é R$500 a panela de pressão, porque é industrial também. Então, as irmãs todas se uniram, doaram, e falta R$250 para o liquidificador. Então, se você quiser doar, me procure no final do culto, que aí você manda a quantia para o Pix da Rô, que é a Rô que vai comprar as duas coisas da Rô. Então, assim, não deixe de abençoar, a cantina precisa, tá bom? Obrigada, viu, irmãos? Amém. Qualquer quantia, tá, amados? Às vezes você diz assim, não posso abençoar com 250, mas você pode abençoar com 10, com 5, enfim. Vai ser muito bem-vinda, em nome de Jesus. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse tempo que passamos na Tua presença. E eu te peço que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada nessa campanha de 6 dias de oração. Queremos estar aqui, ó Deus, buscando a Tua face e sabendo que o Senhor fará grandes coisas nesses dias para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, seu povo, e todos os que estão espalhados também pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Não saia sem se despedir de pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. Tem chá, tem café ali fora. Não vá embora. Converse com alguém, tome um cafezinho ali fora. Tome um chá. Mas não deixe de conversar com alguém, conhecer alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.